Mais um dia normal na vida da Team Breezy. Normal não, porque a gente não acha que isso é normal, não deveria ser, tá? É só uma brincadeira, porque a gente sabe que é complicado ser fã do Chris Brown, porque a mídia gosta desses BOs que acontecem com ele e joga na cara tudo o que não precisava. Salve Team Breezy, beleza? Eu sou o Guilherme, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não preciso me estender, vocês já viram a foto da thumbnail e o título. O Chris Brown realmente foi preso. Mas aqui eu vou explicar rapidamente o que aconteceu e o que pode acontecer futuramente com essa prisão dele lá no Reino Unido. Então me desculpem aí a qualidade da posição da câmera, que eu tô fazendo bem improvisado aqui mesmo. Tô com meu celular aqui com as notícias que eu posto lá no Instagram. Vocês sabem que aqui no YouTube não tem quase nada. E para postar atualizações diárias e tal, com tudo que acontece, é só lá no Instagram, que vai estar aqui na tela e na descrição. Junto com o site também de notícias que só fala do Chris Brown. Então vamos lá desde o início. Ontem, dia 15, né, na quinta-feira, todo mundo foi surpreendido com a notícia que o Chris Brown havia sido detido ao chegar em Manchester, né? E a gente pensando, pô, o cara foi detido por quê? E por que que ele estava em Manchester se o primeiro show lá na cidade seria só no dia 15 de junho e ele teria mais 3 shows em Amsterdã e mais 2 cidades já no início de junho? Aí é claro que a Team Breeze fez a investigação, né? Porque não somos influenciados por páginas de fofocas e descobrimos que foi por conta de um probleminha que ele teve lá no Reino Unido em 2023. O posto produtor musical acusou Chris Brown de agredi-lo com uma garrafa, com socos e chutes em Londres, tá? Isso em 2023. Ele estava em turnê na época, se eu não me engano, foi Under the Influence Tour, né, que ele fez na Europa. Ele estava em Londres, fez a turnê, deve ter ido para um after depois, onde teria acontecido a suposta briga lá, onde o produtor foi agredido. Aí ele acusou Chris Brown de agressão, só que o engraçado, tá? Isso é uma coisa que eu ia contar no final, mas já vou adiantando porque eu tô pegando as informações e já fazendo esse vídeo aqui. Esse produtor, ele acusou Chris Brown de agressão, disse que apanhou, que tava de muleta, que foi arrebentado, não sei o quê, mas dias depois tem imagens dele voltando no after do Chris Brown, tá? Lá em Londres, dias depois, andando super tranquilo e curtindo a festa com o Chris Brown em volta. Mas enfim, vamos lá para a notícia da prisão. Aí beleza, o cara acusou o Chris Brown. O Chris Brown foi intimado, mas ele estava em turnê, então ele fez o show dele, participou do after lá e foi embora. Não respondeu a nada. Aí agora ele tá com uma turnê comemorativa de 20 anos, né? A Breezy Bowl, né? 20. E aí ele voltou para Manchester, lá no Reino Unido. E assim que ele pisou, um jornal chamado The Sun, que eles já assumiram que foram eles, que ligaram para a polícia, assim que souberam que o Chris Brown pisou em Manchester, ligou para a polícia e falou: ó, o Chris Brown tá aqui. Ele está sendo acusado disso desde 2023. Ele está preso. Aí parece, deu a entender que a polícia se ligou, que ele estava lá e foi atrás dele e já deixou ele rendido. Já já eu explico o porquê que eu disse que deu a entender, tá? Porque tem uns papos aí que o Chris Brown fez isso de propósito. Ele foi levado sob custódia, né? Ficou lá na prisão, aguardando para ver o que ia resolver. E hoje, na sexta-feira, dia 16, ele teria uma audiência, que na verdade já teve. E aí, na audiência, o Chris Brown pediu pagamento de fiança para ele poder responder em liberdade e poder fazer os shows ali que ainda falta um mês para fazer, pelo menos ali na cidade de Manchester. Só que a juíza recusou o pedido de fiança. Isso quer dizer que o Chris Brown vai estar impedido, porque ele vai estar preso até 13 de junho para o próximo julgamento. A juíza recusou a fiança, aí um outro juiz declarou que essa agressão foi muito grave e que não dava para ser respondida ali naquele tribunal, teria que ser num outro maior específico para casos mais graves. E aí por isso foi marcada uma outra audiência, só que só em junho. E o problema é, a turnê já inicia na primeira semana de junho. Só confirmar, ó, a turnê começa dia 8 em Amsterdã. Aí ele tem mais 2 apresentações dia 8, 11 e 3 e dia 15 seria em Manchester. Agora, por que as pessoas estavam falando que ele fez isso de propósito? Ele tinha ciência, né, no caso, ele tinha ciência que estava com esse probleminha lá, né, de 2023, e ele sabia que se ele pisasse lá, os caras iam ficar na cola dele. Então ele foi um mês antes para tentar resolver, porque eu acho que na cabeça dele era só chegar, dar as declarações, pagar o que precisar pagar lá e tá livre. A gente acredita, né? Algumas pessoas acreditamos que foi isso o motivo. Ele foi lá na boa vontade para resolver, chegou um mês antes. Todo mundo sabe que quando ele vai fazer shows,
nas cidades. Ele chegou uma semaninha só pra ajeitar as coisas, a conhecer, fazer o show e vazar. Ele chegou um mês antes, lá na Europa, pra tentar resolver isso, só que ele não imaginou que iria ficar preso desse jeito. E todo mundo tava achando que só foi um probleminha de um dia. O ruim é que cai na mídia e fica daquele jeito, né? A gente achou que ele ia ficar 24 horas detido, dar o depoimento dele, pagar a fiança, não sei, e ficar de boa lá com o passaporte para poder trabalhar. E aí deu tudo errado. O cara vai ficar preso lá até junho, vai perder 3 shows, ainda com risco de perder o visto, né, de perder o passaporte lá e não poder trabalhar. E tudo isso a gente acompanha online, tá? Lá no site do tribunal, que eles vão colocando, não foi nada gravado, mas foi tudo escrito, tudo que acontecia era dito pela reportagem que estava lá no local. E aí parece que quando o Chris Brown pediu, né, a fiança, a juíza falou que não ia, porque ele pagando fiança quer dizer que ele não precisaria ficar preso, mas ele ia responder em liberdade. A juíza declarou que era perigoso deixar ele pagar a fiança porque ele ia fugir, porque ele entra no país de jatinho particular e ele pode sair pelo particular também. Então o medo da polícia é ele pagar a fiança e vazar para o país e não voltar mais. E ele ainda afirmou que tentaram entrar em contato com ele desde 2023 para dar as declarações, dar a resposta dele e ele simplesmente não fez nada. E por esse motivo ele vai ficar sob custódia até junho. E assim, até o momento não surgiu nenhuma prova sobre a suposta agressão, filmagens de locais, tá? A imprensa não tem nada. E infelizmente ele precisa ficar preso porque ele tem que dar a versão dele, né? Esperar o resultado final. Ele não é culpado, ele está sendo acusado, ele tem o direito de se defender. Só que nesse tempo surgiu várias conversas, esses papos de Twitter, que você vai conversando com os fãs e tal. Parece que isso havia ocorrido com amigos que estavam com o Chris Brown ali no dia. E as pessoas estão até cobrando esse pessoal que anda com ele aí, que não estão falando nada, e por que só ele foi o culpado. Aí que tá, não é a primeira vez que amigos do Chris Brown fazem merda e sobra pra ele, porque ele é um nome de peso ali, é o cara que tem o dinheiro. Se você vai processar, você não vai processar um cara que não tem grana, não. Você vai processar o amigo dele que é podre de rico. E assim, até agora não tem nada, né? A gente lamenta muito porque vai afetar a imagem dele que estava muito boa. Ele acabou de ganhar o Grammy, tá com uns números enormes nas músicas, nos álbuns. O show dele, que os 4 shows que ele fez, 2 na África do Sul e 2 no Brasil, ainda são comentados na internet. Então, tipo, o cara tava em alta. Aí acontece isso com ele logo agora, na turnê comemorativa de 20 anos de carreira. Só que o foda de pensar é que se ele tivesse resolvido isso lá em 2023, hoje não teria nada, provavelmente. Ele resolvendo isso em 2023, 2024 ele estaria fazendo a turnê dele, The Eleven Eleven, teria vindo pro Brasil normal, e 2025 estaria tudo livre para ele. Mas foi deixar para a última hora e as surpresas chegaram. Então, assim, a minha opinião de fã. Eu sempre fui contra em intrometer na vida do artista, porque acho que não tem nada a ver esse negócio de amigos, namoradas, que ele faz tal, tal. Mas, mano, não é a primeira vez que problemas dessa questão dele ser gangster, de andar com os caras, fazer coisa errada, ou os amigos dele fazer merda e ele levar a culpa, não é de agora. E é claro que isso também não, talvez não dê jeito nele. O cara já é adulto já. Mas eu acho que se ele maneirasse um pouquinho nessa questão de se meter em BO, os amigos dele meter ele em BO, mano, daria tudo perfeito. Mas eu aqui estou torcendo muito para que isso se resolva logo. É claro que já os 3 dias de show lá já vai ter que ser jogado para outra data. A gente não sabe se ele vai poder fazer o restante dos shows lá em Manchester, lá no Reino Unido, depois disso, né? Porque parece que na Europa o negócio é bem pesado, os caras pegam no pé mesmo. Ele já tinha sido banido, né, anos atrás, vocês lembram disso? E depois ele estava livre para trabalhar novamente e agora corre risco também de ser banido novamente. Mas em resumo é isso, pessoal. Chris Brown foi detido lá, vai ficar até junho. É... Só para deixar um pouquinho mais explicadinho, eles não aceitaram o depoimento dele na data de hoje, é 16, porque a acusação seria uma agressão grave. Então, naquele tribunal não poderia resolver esse problema. Então, o depoimento que era para ele ter dado lá em 2023, eles jogaram para junho, tá? No tribunal correto, lá no lugar correto. Aí esse é o problema, aí fica esse tempo todo, um mês lá, quase, um mês não, quase, praticamente um mês esperando.
Enquanto isso, o pessoal ali em volta dele tá todo mundo nas suas casas, curtindo, postando stories como se não houvesse um amanhã. Mas é isso, tá aí o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal aqui, de deixar o like, de me acompanhar lá no Instagram, onde eu faço as notícias diárias de tudo que acontece com ele, atualizações. Então, provavelmente para fazer um outro vídeo sobre este caso, tem que ser uma coisa maior para eu poder falar aqui com bastante tempo. Enquanto isso, vocês podem aproveitar os posts de fotos e vídeos e informações lá no Instagram. Até a próxima e tchau!